Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Vamos ler do versículo 13 ao 22. Nós vamos hoje falar e ministrar a palavra de Deus sobre a Santíssima Fé. Diga comigo, a Santíssima Fé. Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre santidade. Estamos 21 dias santificando o altar. Todos encontraram? Amém? Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor me use nesta noite como um canal de bênção. Que a tua palavra, meu Pai, que vem do teu trono, possa fluir pelos meus lábios e tocar em cada pessoa que está aqui, meu Pai. Que cada pessoa possa ser tocada pela tua palavra, pelo teu poder e a tua autoridade, pela tua fé, meu Pai, pela tua fé criadora e abençoadora. Meu Pai, todos, sem exceção, que sejam ministrados pela tua palavra, que liberta e que cura. Senhor, desperta em nós, meu Pai, a tua fé, para que possamos ter tanta fé e uma fé santíssima, meu Pai. Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela chuva, meu Pai, te agradecemos por esta campanha, por este propósito de 21 dias de santificação. Senhor, ministre ao teu povo a tua palavra. Diga comigo, Senhor, libere a tua palavra, que é espírito e que é vida, sobre a minha vida. Amém? Podeis tomar assento. Toda vez que se fala de fé, se lembra do livro de Hebreus. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento. Eu gosto muito de inverter as palavras e dizer o fundamento firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, como vimos na semana passada o exemplo de Sansão, que para muitos é apenas um prostituto, mas que para Deus foi registrado a sua história no livro de Hebreus. Ele está no mesmo texto que fala sobre Davi, que fala sobre Abraão, porque Deus considerava Sansão um grande homem, um herói da fé. Por mais que para muitos ele não é um grande homem, um prostituto, mas para Deus e aos olhos de Deus, ele é um herói da fé, ele é um grande homem. Quando olhamos, por exemplo, Salomão, que construiu um grande templo, a casa de Deus, nós não vemos o nome de Sansão no livro de Hebreus. Eu posso estar enganado, mas quem sabe você
ao chegar em casa, você olhe o capítulo dos heróis da fé e veja se Sansão está lá. Sansão está nos heróis da fé, mas Salomão, que escreveu uma boa história e construiu uma casa para Deus, uma das maravilhas da antiguidade, Salomão não está nos heróis da fé, e ele construiu a casa de Deus. Mas Sansão está, por ter destruído um templo de Dagom aos demônios. Por isso, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu gosto disso, que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mas nós estamos nesse propósito de santidade, de santificar o altar, de termos um coração santo. E fé e santidade devem andar juntas. Devemos ter fé e uma fé santa, ou uma santíssima fé, para tudo aquilo que nós vamos fazer. Temos no livro de Hebreus a história dos heróis da fé. Temos o conceito, como eu acabei de ler. Temos o conceito, o que é fé. Temos as histórias, os princípios. Mas como o apóstolo disse, a história ficou para o passado. Hoje serve como testemunho, como um exemplo. Mas o que nós precisamos hoje, para os dias de hoje, são novos heróis, novas pessoas que tenham fé e que sejam os heróis da fé dos dias de hoje, para que sejam um exemplo para a geração que está aqui hoje. Quando vemos o texto de João que nós lemos, ali Jesus está muito próximo de entrar para a história e de se tornar muito mais do que um herói da fé, mas de se tornar o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. E poucas horas antes dele se entregar e ele ser crucificado, ele vai orar. E ele vai orar em especial pelos seus discípulos. Ele vai orar em especial pelos 12 discípulos, os 12 apóstolos, pelos 70 discípulos, por aquela multidão que o seguia, e tinha em torno de 350 a 500 pessoas que o seguiam ocasionalmente, por todas as pessoas que tinham ouvido a sua palavra. E nós vemos no texto que ele diz, por aqueles que ainda vão ouvir. Diga, Jesus estava orando por mim. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus faz um pedido especial ao Pai, dizendo, santifica-os. E só tem uma forma de nós nos santificarmos, de sermos santificados, é na palavra de Deus, na palavra da verdade. Em João 17, santifica-os na tua verdade. Diga comigo, santifica-me, Senhor, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso todos que querem ter uma vida de santidade, devem buscá-la na verdade, na palavra da verdade. É a verdade que nos liberta, que nos cura, é a verdade que nos salva. Por isso, você que quer não só participar de 21 dias de santificação, mas ter uma vida de santidade, você sabe, e está registrado em João 17, que a santificação é pela verdade, a palavra da verdade. Por isso, toda vez que você quiser crescer e se tornar ainda mais santo, porque a Bíblia diz que quem é santo, se santifique ainda mais. E você que é santo, e que quer se santificar ainda mais, você se santifica com a verdade, com a palavra da verdade. Mas é no versículo 19 que tem uma frase, um versículo que me chama muito a atenção. Jesus, orando ao Pai, diz, e por eles me santifico. Olha que interessante, mas Jesus não era o Filho de Deus, Jesus não era Deus encarnado, Jesus não tinha pecado,
E por que Jesus diz que ele se santifica? Porque quem é santo se santifica ainda mais. E diz que Jesus se santificava por causa dos seus discípulos. Nós vemos alguns versículos perdidos no meio da história de Jesus. Nós vemos pequenos versículos que fazem a diferença na vida de Jesus, o Filho do Homem. E são os versículos que dizem: Jesus se retirou para orar. Jesus subiu ao monte para orar. E ele diz que Jesus, ele se santificava para santificar os seus discípulos. Por isso, quem busca uma mudança, quem busca uma transformação, quem busca a santidade para a sua casa, tem que entender que a santidade começa em mim. Se nós queremos uma igreja santa, a santidade começa com os pastores, começa com os obreiros, começa com a igreja. E Jesus diz: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Por isso, se você quer uma mudança na sua casa, é você que tem que se santificar para o seu esposo, para os seus filhos e para a sua casa. Porque você se santificando, para que eles também sejam santificados na palavra da verdade. Por isso, a transformação, a santidade começa comigo, começa com você. Muitas vezes esperamos que eles vão mudar, mas começa em mim. Os discípulos de Jesus eram santos, porque Jesus se santificava e santificava os seus discípulos por intermédio da palavra da verdade. Se eu quero a minha casa santa, eu preciso me santificar e santificar a minha casa, os meus filhos, pela palavra da verdade. Por isso, a santidade é para todos. A santidade não é para aquele que está no mundo, mas é para aquele que está no mundo, mas quer sair do mundo. É para aquele que está na igreja, que é santo, mas que entende o princípio de que todo santo deve se santificar ainda mais. Por isso, a santidade é para mim. Diga: santidade. Deus está falando sobre santidade para mim. Deus é santo e convém que eu seja santo. Em Hebreus 12, versículo 14, tem uma palavra muito interessante: exortação à santidade, vários preceitos. É um texto interessante para você ler em casa. Mas o versículo 14 diz: segui a paz com todos. Diga comigo: segui a paz com todos. Amém. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um texto que você deve meditar em casa. É uma exortação, é uma correção, são preceitos, princípios para que possamos viver em santidade. Mas eu quero destacar somente este, porque estamos falando de fé e santidade. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vemos Jesus, antes de entrar para a história e começar uma nova história, ele está orando com fé e santidade pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pela multidão e por aqueles que ainda iam ouvir a sua palavra. Diga: Jesus estava orando por mim. E nós vemos que Jesus, ele se santifica na verdade, que é a palavra da verdade. Na palavra, na verdade. E ele diz que ele se santifica para que os seus discípulos sejam santificados na verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade.
Por isso, o Senhor está liberando a sua palavra de fé e de santidade. E nós temos que entender que Deus não está falando com o pecador lá de fora. Deus está falando comigo. Se eu estou em pecado, Deus está falando de santidade comigo, para que eu saia do pecado, para que eu deixe as coisas do mundo. Se eu sou um santo, Deus está falando comigo, porque quem é santo se santifique ainda mais. Quantos aqui são santos? Ninguém? Amém? Tem? Quantos aqui são coríntias? Misericórdia. Palmeirense. Diga, eu sou um santo que se santifica a cada dia. E quando lemos este preceito, esse princípio, seguir a paz com todos, a primeira coisa que eu quero destacar é seguir a amizade com todos. O texto não diz seguir a amizade com todos. Diga, o texto não diz seguir a amizade com todos. O texto é bem claro e diz seguir a paz com todos. Diga, seguir a paz com todos. Amém. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que eu quis destacar este versículo e esta palavra, dizendo, não é amizade, é paz. É bem diferente. A palavra diz que nós devemos seguir em paz com todos. Isso significa que nós não devemos ter brigas, confusões, entrar em guerras, em competições desnecessárias. Seguir a paz. Esteja em paz. Seguir a paz com todos. Não entre em confusão, não entre em brigas. Esses dias tenho distribuído material sobre o Natal, que fala, por que não celebramos o Natal? E é uma palavra de verdade, para a santificação da igreja. Não é uma palavra para a briga, não é para entrar em confusão, não é para entrar em discussões. Pastor, eu participo ou não participo do Natal? Pastor, eu faço na minha casa ou não? Você já está entendendo o que é certo e o que é errado. Você, pela verdade, já pode ir se santificando. Pode comemorar o Natal? Eu vou comemorar o Natal, mas eu não vou colocar uma árvore de Natal, porque eu sei que quando uma pessoa coloca um pinheiro dentro da sua casa, é um altar de adoração a demônios. Então o pinheiro, por mais que eu não saiba, por mais que a pessoa não saiba, há um princípio na Bíblia que diz que todo aquele que corta um pinheiro no bosque e o leva à sua casa, é um maldito. Então esta é a verdade que liberta. Então eu comemoro o Natal, mas eu não coloco uma árvore de Natal dentro da minha casa, porque isto é um princípio de adoração a deuses estranhos, a demônios. Eu comemoro o Natal, mas eu não coloco uma guirlanda na porta, porque aquilo é um símbolo do espírito da morte, e nós só vemos ele no Natal e quando vamos a um enterro. Então aquilo não faz parte do meu Natal, aquilo não faz parte da minha festa, da minha celebração. Porque como é que eu vou celebrar o nascimento? Como é que eu vou celebrar a vida com um objeto que representa a morte? Então eu comemoro o Natal, mas no meu Natal não tem árvore de Natal, porque o pinheiro não tem frutos, e nós temos que ser uma árvore frutífera. Aquele que não der fruto, corta-o e lança-o fora. Então o pinheiro é o símbolo de uma árvore infrutífera, de uma árvore que não dá frutos. É o símbolo de um altar e adoração a deuses estranhos. Por isso ele não faz parte do meu Natal. A guirlanda é um convite para que o espírito da morte entre na minha casa. Então ele não faz parte do meu Natal. Vai ter comida, pastor? Tomara que tenha pizza. Tomara. Eu oro a Deus para que tenha pizza.
Vai ter comida, vai. Mas eu tenho que lutar contra a glutonaria, porque comer demais é um culto a um demônio, é um pecado, é muito mais do que um pecado da carne, é a adoração a um demônio. Por isso eu não preciso comer até não aguentar mais. Eu vou comer, eu vou celebrar, eu vou me alegrar, eu vou me assentar à mesa com a minha família, eu vou orar e vou agradecer a Deus pelo ano, por tudo que Ele fez. Mas no meu Natal não tem árvore, não tem guirlanda. Tem presente, pastor? Claro, se você quiser me dar um presente, fica à vontade. No meu Natal tem presente, porque trocar presentes é uma bênção, mas trocar presentes também faz parte do culto e da aliança entre pessoas diabólicas. Por isso, se o seu Natal tem árvore, tem guirlanda, tem todo este inferno do mundo e adoração a demônios, também tem troca de presentes. Mas a troca de presente significa: eu tenho e eu te dou, e do que você tem eu recebo. É uma aliança. A troca de presente, amigos secretos, é uma aliança. E ela pode ser tanto uma aliança diabólica, para derramar sobre a sua vida espíritos malignos, como pode ser a troca de presentes, uma aliança para que seja derramado bênção sobre a sua vida. Por isso no meu Natal tem troca de presentes. Uma das comidas preferidas nesta fase é o sonho. Esse pãozinho, sonho, é uma das comidas típicas dentro da cultura e do texto e do contexto judaico e bíblico que Jesus participou. Então havia muita comida, havia troca de presentes, mas tinha algumas coisas que são fundamentais, que nós conhecemos: dar presentes, trocar presentes, abençoar os pobres, os necessitados, alimentar os pobres, os famintos. Mas isso até os espíritas fazem. Então a questão não é você fazer, mas é qual espírito que está sobre você e que domina a sua casa. Porque o espírita faz, mas ele não tem a bênção de Deus. E nós sabemos que todo espírita que se envolve com o espiritismo, ou foi porque alguém da família cometeu suicídio, ou porque está em depressão, ou por causa da curiosidade com aquilo que é místico. São as três coisas que fazem uma pessoa se envolver com o espiritismo. Mas o meu Natal é bom, o meu Natal é alegre, o meu Natal tem luz, tem vela, não tem problema nenhum com vela. O problema é quando você acende uma vela para um santo, para o Santo Nicolau, quando você acende uma vela para demônios. Agora, acender uma vela dentro do contexto é bênção, é sinal de luz. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Por isso no meu Natal tem vela, não tem problema nenhum ter vela. Mas como traz muita memória os cultos da Igreja Católica Apostólica Romana, nós rejeitamos as velas. Mas as velas não tem problema, você pode usar, não pode usar, se quiser usa. A festa das luzes tem vela. Agora o mais importante é que o mundo fala de Jesus, comemora o nascimento de Jesus, mas Jesus nunca falou para comemorar o seu nascimento. Jesus falou para que nós comemorássemos a sua morte e ressurreição e fizéssemos em memória até que ele voltasse. Por isso, no Natal eu não comemoro o Jesus no presépio, porque presépio é outro altar de adoração a demônios. Por isso na minha casa não tem presépio, porque é um altar a demônios. Não tem o menino Jesus na manjedoura, não tem o Jesus na cruz. Tem a comemoração da morte e ressurreição do nosso único e suficiente Salvador. É isso que eu comemoro.
mas nós vemos que as festas são parecidas. A festa do Natal no mundo é parecida com a festa. Tem comida, tem presente, tem luz, tem vela, mas é bem diferente o que acontece com quem participa e come de um altar de espíritos malignos e quem come da mesa do Senhor. Então, só para que tenha uma explicação bem simples: pastor, eu posso ir visitar os meus parentes nesta data? Sim, é a melhor data para você ir visitar os seus parentes. A falsidade e a hipocrisia é tão grande que é a melhor hora para você visitar as pessoas que te odeiam. Você vai visitar eles e eu falo: que saudades de você. Puxa, paz, prosperidade para você. É a melhor hora para você visitar. Pode visitar os parentes? Pode. Quando eu tinha tempo, eu ia, visitava todos os parentes. Agora eu tenho menos, então eu visito menos. Mas é a melhor hora para você visitar os seus parentes, os seus amigos, os seus inimigos. Você pode ir lá e no meio das trevas ser luz. Você pode ir e ficar alegre, sem precisar beber e se embriagar. Você vai lá, e se vão te dar um presente ou não, você pode ir e levar uma Bíblia de presente, um livro de presente. Por isso, vamos trabalhar com sabedoria. Vamos ter uma santidade inteligente, uma fé inteligente, uma santíssima fé. Jesus deixa bem claro no texto que nós lemos, e ele pede ao Pai: Pai, os livra, os guarda, não os tire do mundo, mas os guarde no mundo. Nós não vamos sair do mundo, nós não vamos nos isolar, mas nós temos que aprender a viver no mundo. E viver no mundo de uma forma santa e que não venha corromper a nossa fé. Por isso Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Mas quando vemos o texto que siga em paz com todos, Jesus nunca disse seja amigo de todos. Pelo contrário, ele diz que se você, agora eu estou bem nervoso, por isso que eu vou falar mais alto, assim mais forte. Se você for amigo do mundo, Deus diz: você é meu inimigo. Quantos querem ter Deus por inimigo? Eu vou passar só o currículo de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e nunca perdeu uma batalha. Quantos são tolos para quererem ser inimigos de Deus? Tem alguém aqui? Primeiro, se você é inimigo de Deus, você arrumou mais um inimigo, porque eu também sou seu inimigo. Mas quantos inimigos essa pessoa vai arrumar? Ou você é amigo do mundo? Os que são amigos do mundo, os que amam o mundo, os que andam com o mundo, os que andam imundos, são inimigos de Deus. Coisa terrível é ser inimigo de Deus, porque a derrota é certa, não tem escapatória. Pode tardar um pouquinho, mas todos aqueles que estão inimigos de Deus, mais cedo ou mais tarde, e geralmente é mais cedo, e para toda a eternidade, serão destruídos. Por isso, tem alguém aqui que é amigo do mundo? Porque me fala a verdade, eu estou acostumado com isso. Não, pastor, eu só estou andando com este grupo de pessoas aqui, nenhum deles é cristão, são pessoas, mas, não, pastor, fica tranquilo, passado poucas semanas, poucos meses, esta pessoa esfria na fé e ela cai. Porque ou você está lá para ser luz e fazer a diferença, porque se você for amigo deles e andar com eles,
você se torna inimigo de Deus. Não podemos cair na ilusão. Não, pastor, são só meus amigos. Não, pastor, eu só ando com eles. Quantas pessoas enganadas, que começam a enfraquecer na fé, começam a cair e entrar em uma destruição total, porque foram esfriando o amor, esfriando a fé e perdendo a santidade. Por isso não se engane. É comum as pessoas dizerem: mas Jesus comia com os pecadores. Sabe quem dizia isso? Os fariseus e publicanos. Por isso nunca mais diga isso, porque você não é um fariseu, um publicano. Mas os fariseus e publicanos acusavam Jesus. Isto é uma acusação dos fariseus e publicanos. E toda vez que falamos isso, é porque o espírito de fariseu e de publicano domina o nosso coração. Jesus nunca andou com os pecadores. Primeiro que Jesus não andava com ninguém a não ser com o Pai. E o que ele ouvia do Pai, ele falava para os discípulos. Não é Jesus que andava com eles, era eles que andavam com Jesus. E todos eles que andavam com Jesus, ou estavam, ou já tinham saído do pecado. Mas as pessoas querem dizer: mas Jesus se assentava com os pecadores. Jesus veio para os pecadores, mas não para ser amigo dos pecadores. Jesus veio para morrer pelos pecadores, não para ser amigo dos pecadores. Eu, como pastor, eu trabalho para os pecadores, para que os pecadores sejam salvos e restituídos, mas eu não sou amigo dos pecadores. E aqui entenda bem que eu não estou falando de alguém que comete um pecado e cai. Eu estou falando daqueles que são inimigos de Deus. Nesses 15 anos, eu me mantive forte e não caí, em meio a tantas guerras, e vendo tantas pessoas caindo, porque eu guardei o meu coração. Eu guardei a semente da fé e a santidade do meu coração, porque eu vi pastores caírem. Eu vi muitos líderes, obreiros caírem. E 99,9% é porque eram amigos dos pecadores. Pastores que eram pastores, mas tinham um grupo de amigos que saía para ir a um bar, e os amigos bebiam cerveja, mas ele é pastor, ele bebia refrigerante. Mas em pouco tempo ele caía. Por isso não se engane, a Bíblia deixa bem claro que jugo desigual é maldição. Por isso vamos ser inteligentes e conscientes. Você sabe que se você for amigo de um ímpio, você vai perder a sua salvação. Mas eu não estou dizendo para você brigar, eu estou dizendo: seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Não brigue com ninguém, não arrume confusão. Seguir a paz com todos, não a amizade com todos, e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Uma coisa que você tem que entender é que aqueles que foram separados e ungidos não se misturam. Sabe por que Deus fala que estaremos por cima e não por baixo? Que seremos cabeça e não cauda? Porque aqueles que são ungidos, que possuem fé e vivem uma vida de santidade, estarão por cima e não por baixo. Pastor, eu estou por baixo. Por que será? Olhe o amor que você tem ao mundo e as amizades que você tem. O ditado popular diz que: e diga com quem tu andas, que eu direi quem? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas quem tem visão, ele sabe as consequências. E você me fala o nome de 10 amigos seus, e eu não vou dizer quem você é, mas eu vou dizer
quais são as consequências e o resultado da sua vida daqui a alguns meses. Mais importante, porque o mundo diz: me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Mas eu, como sacerdote, um homem de Deus, eu estou dizendo: me dê o nome de 5 amigos teus, e eu não vou dizer quem você é, eu vou dizer o que vai acontecer com você dentro de alguns meses. Porque se você tem amigos santos, você está se santificando, e a sua vida vai ser uma bênção. Agora, se conta os seus 5 amigos, conta como eles são, preste atenção como eles são, os seus 5 amigos. Se tem uma vida de pecado, conta as suas amigas, 5 amigas suas, e veja como elas são. E eu não vou dizer que você é como ela, porque eu acredito que você está aqui para uma mudança. Mas eu vou te dizer o que vai acontecer daqui a alguns meses, no ano de 2016. Me diga com quem tu andas, que eu vou te dizer o que vai acontecer com você. Em Mateus 17, 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Aqui está acontecendo um problema. Uma pessoa, havia um espírito maligno dominando a vida de uma pessoa, e os discípulos tentaram expulsar aquele demônio. Um pai, e eu vou trazer para o nosso contexto, um pai ou uma mãe está com um filho terrivelmente endemoniado, e aquele pai ou aquela mãe trouxeram o seu filho até Jesus, mas não encontraram Jesus, porque Jesus tinha subido ao monte da transfiguração para falar com o pai. E encontra os discípulos ali embaixo, e os discípulos oram a noite toda para expulsar aquele demônio e não conseguem. Eu fico imaginando a guerra que foi, não, para expulsar o demônio, né? Eu fico imaginando os discípulos brigando ali, André com Judas, com Tomé. Não, você não entende, você não sabe como que, tem que pôr as mãos e falar em nome de Jesus, e o demônio não ia. Não, vamos ungir agora, porque eu vi, Jesus ungiu e o demônio saiu, e eles ungiu e o demônio não saiu, e eles passaram a noite toda tentando expulsar o demônio de uma criança, de um filho. E sabemos a história, que o pai está desesperado, a mãe está desesperada, e quando Jesus desce, ele vê os discípulos com os fariseus, os publicanos, discutindo o acontecimento, e Jesus diz: ó geração perversa, ó geração incrédula. E Jesus expulsa aquele demônio. Mas um pouco mais para frente, os discípulos vão perguntar: Jesus, só está nós aqui, agora fala para nós, conta o segredo, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Por que nós oramos como o Senhor ora, como o Senhor nos ensinou a orar, e aquele demônio não saiu? Porque nós impusemos as mãos e aquele demônio não saiu? Porque nós ungimos e aquele demônio não saiu? E Jesus vai falar que algumas castas de demônios só saem com oração e jejum. Diga: santificação. Os discípulos não estavam santos, se santificando, eles estavam competindo, e cada vez competindo mais, para saber quem era o maior. E por isso não conseguiam expulsar os demônios. Mas Jesus diz: é que tem demônios que só saem com santificação, com oração e jejum. E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, diga, falta de fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Diga, e nada vos será impossível. Amém. Versículo 21, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus fala sobre a incredulidade, a falta de fé e a oração e o jejum. Por que há muitas áreas na nossa vida que não estamos vencendo, mas os demônios não saem, estão prevalecendo? Porque falta fé, porque falta oração e jejum. E Jesus dá um exemplo: se for
a tua fé for pequenininha, como o grão de mostarda. Jesus está dando uma ilustração e uma parábola. Olha, a fé de vocês pode ser pequena, ainda que seja como o grão de mostarda, que é o menor grão, mas quando é lançado na terra, ou seja, morre, ele vai romper, e ele vai crescer, ele vai se tornar uma das maiores árvores. Por isso a nossa fé, nós temos fé, mas há uma incredulidade envolvendo a nossa fé. Por mais que a nossa fé ainda é pequena, ainda é uma semente, está envolvida pela incredulidade. Se nós lançarmos a nossa fé, a nossa vida na terra, se nós morrermos para a vaidade, para a competição, esta semente vai romper e a tua fé vai crescer. Por isso o segredo, para que a fé venha romper e crescer e dar muitos frutos, é deixar a competição e a vaidade, as obras da carne, é morrer para este mundo, é não amar as coisas deste mundo, a vaidade, o orgulho, a soberba, a competição. Jesus deixa bem claro, vocês não estão conseguindo por causa da competição, por causa da vaidade, mas se vocês morrerem como grão de mostarda, vocês vão romper e a fé vai crescer. Diga: para a minha fé crescer, eu tenho que morrer. Nós vimos esses dias atrás que o segredo para a frutificação e a multiplicação está na solidão e na morte, quando falamos sobre a morte de Jesus. E aqui Jesus está trazendo este princípio para os discípulos. Se vocês não se isolarem, buscarem a oração e o jejum, se vocês não se isolarem para meditarem, se vocês não morrerem para as coisas deste mundo, a fé de vocês não vai romper. Mas eu tenho um outro texto que Jesus diz: olha, vocês vão passar de um monte para cá, para lá, o que vocês falarem vai acontecer, não vai existir o impossível na vida de vocês. Mas tem um outro momento muito interessante também, em que Jesus vai buscar um fruto em uma figueira, porque já havia folhas e era tempo de colheita, e Jesus olha e não encontra frutos, e Jesus libera uma palavra de maldição para aquela figueira. Diga: Jesus liberou uma palavra de maldição para aquela figueira. Jesus disse: nunca mais você dará frutos. Por que Jesus não falou: eu quero que você dê frutos agora? Por quê? Porque o tempo de dar frutos já tinha passado. E se nós não damos fruto no tempo certo, a maldição domina sobre nós. Diga: eu preciso dar frutos. Eu preciso frutificar, eu preciso multiplicar, eu preciso crescer, eu preciso romper, eu preciso ganhar vidas, eu preciso ser um canal de Deus para restituir famílias. Está chegando o tempo de colheita. Então Jesus poderia ter abençoado aquela figueira, mas ela tinha terra, ela foi regada, e ela deveria dar frutos, mas ela não deu. Por isso Jesus diz: você não vai mais dar frutos, acabou a sua história. E os discípulos, dias depois, veem que aquela figueira secou, e eles ficam admirados. Mas a fé tem este poder de transportar montes. A fé faz com que a nossa palavra tenha autoridade. Por isso, nós vemos pessoas que não dão frutos e que não vão dar frutos. E tem pessoas que vão entrar no tempo de frutificar e de multiplicar. Mas isso vai depender da fé de cada um de nós. Você tem fé para falar? Eu acho interessante como as coisas vão se encaixando. Ontem vocês vieram aqui, e quem esteve aqui saiu com uma palavra de Deus para ser entregue. Eu não vou entrar no mérito, mas
Tem pessoas que saíram daqui, chegaram até o seu esposo e disseram: assim diz o Senhor, eu te amo e eu não desisti de você. Chegaram para o esposo, para o filho, para um amigo e entregaram a palavra de Deus, que veio do trono de Deus e que saiu de um altar santo. Mas tem pessoas que engoliram as palavras e vão liberar as palavras depois no banheiro. Mas aquele que liberou a palavra foi canal de bênção e vai viver as bênçãos. Mas aquele que pegou a palavra, que é semente, e comeu a semente, não vai ter colheita. Por isso, você tem fé para liberar uma palavra? Ontem você teve uma oportunidade, não sei se eu devo. Eu não sei se eu devo pedir para Deus mais uma oportunidade para você que recebeu a palavra e não liberou a palavra. Você deveria ter falado com o seu esposo e você não falou. O Senhor está incomodando meu coração de que há pessoas que deveriam ter falado e não falaram. Eu vou pedir a Deus que Deus te dê mais uma oportunidade. E se você é esta pessoa, aproveite esta oportunidade e saia desta reunião e vá rápido entregar esta palavra. Hoje brincando, esses dias eu falei sobre isso, puro Jesuscidência. Hoje eu cheguei e abri a Bíblia aqui em cima. Sabe qual o livro que saiu? Adivinha qual foi o livro que saiu? Jonas, o profeta fujão. Deus falou para ele entregar uma palavra à cidade de Nínive, e ele fugiu e não entregou. É muita coincidência, podemos chamar até de Jesuscidência, porque ontem você saiu daqui, debaixo de uma santidade e uma unção profética, para salvar e restituir a tua casa. E pode ser que você fugiu como o profeta Jonas. Eu não vou entregar a palavra para ele, eu não vou entregar para ela. Se você está fugindo, Deus vai te colocar dentro de um peixe, vai fazer você descer às profundezas das águas, que é o inferno. Por isso eu peço a Deus, que Deus te dê mais uma oportunidade, e que você saia daqui hoje e você entregue esta palavra. Deixe de ser um profeta Jonas, um profeta fujão. Senhor meu Deus, são muitos os sinais e as coincidências. Eu sei como o Senhor fala comigo e quando o Senhor está falando. E eu sei que eu saí daqui ontem e que o Senhor me usou ontem de uma forma especial. E os sinais estão mostrando que alguns fizeram e vão dar muitos frutos, e que aquele que não fizer vai secar. Mas o Senhor está falando de mais uma chance, como o Senhor deu ao profeta Jonas, o profeta fujão. Que o Senhor liberou uma ordem, mas ele fugiu. E você que fugiu ontem da ordem do Senhor, corre e entregue esta palavra do Senhor. Não seja um profeta Jonas, que fica triste com a morte de uma árvore, de uma planta, mas se alegra com a destruição das pessoas. Que o Senhor te dê uma outra chance. E Ele está fazendo tudo isso simplesmente para que você tenha mais uma chance. Por isso hoje chegue na pessoa que o Senhor te incomodou e te revelou, e diga para ela: eu tenho algo para te dizer. Na verdade é uma palavra que eu vou te entregar. Assim diz o Senhor: eu te amo e eu não desisti de você. Que você possa ir na bênção do Senhor para cumprir esta missão. Judas 1:20. Mas vós, diga eu. Amados, diga eu. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé,
Aqui ele está dizendo: mas vós, vocês, nós, amados, vocês, nós, edificando-se, eu, amado, que estou me edificando-vos a vós mesmos. Como é que eu edifico a mim mesmo? Com fé e santidade, com oração e jejum. Vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É aqui neste versículo que ele encerra, e eu quero encerrar dizendo que há um tipo de santidade, porque o budista também é santo. O budista não dá um peteleco em um pernilongo. Ele prefere pegar dengue do que matar um pernilongo. O budista, ele não come carne, porque ele não aceita a morte de um animal. Eu já vi cenas de budistas se ajoelharem, entrarem em transe, colocarem gasolina sobre ele e atearem fogo. E ele, ajoelhado, dominando o seu corpo, ele fica ajoelhado e sendo consumido pelo fogo. Ele tem um domínio próprio. Ele tem um domínio para não sentir dor, para não magoar os outros, para não fazer nada de errado. Ele não faz nada de errado, mas é uma santidade religiosa. É o que vemos muito hoje dentro das igrejas tradicionais, religiosas, cristãs, pentecostais, neopentecostais. Muitas pessoas que não pecam, mas não é uma santíssima fé. É uma santíssima religiosidade. Pastor, mas qual é a diferença? Pergunta, pastor, mas qual é a diferença? Porque a santidade religiosa nos leva a ficarmos parados, estagnados. Pode ver, essas pessoas não têm frutos. Elas não têm frutos. A família é destruída, tudo que coloca a mão destrói. Mas eles são santos, santos religiosos. Mas aqui o texto diz que há uma santidade, uma santíssima fé. Porque para que nós estamos querendo santidade? Por que nós estamos 21 dias santificando o altar? Simplesmente para dizermos que somos santos e melhores do que os outros, do que as outras igrejas, que somos melhores que os outros pastores e as outras comunidades. Não estamos sendo santificados para uma santidade religiosa, mas é uma santíssima fé para tudo aquilo que falarmos acontecer, para que não haja impossíveis na sua vida. Este que é o propósito da nossa santidade, e que vamos terminar os 21 dias no próximo domingo. Semana que vem, sábado, encerramos a campanha. O apóstolo Gerson encerra a campanha Heróis da Fé. Heróis da Fé. Diga, sábado que vem é o encerramento da campanha Heróis da Fé. E domingo encerramos os 21 dias de santificação do altar, e a última reunião que vamos fazer aqui neste ano, porque o ano que vem vai ser uma bênção. Amém. Obrigado pelos crentes que vieram e dizem amém. Amém. Então sábado encerramos a campanha Heróis da Fé. Domingo encerramos os 21 dias de santificação do altar. E no dia 31 temos o culto da virada na igreja sede. Amém? Mas nós estamos fazendo tudo isso, heróis da fé, santíssima fé. Um herói não vê impossibilidades. Um herói diz: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou salvar. Esses dias hoje estava vendo algumas fotos de bombeiros, com o rosto queimado, com as pernas queimadas, porque o bombeiro, ele dá a sua vida, não há impossibilidade. Heróis da fé, salvar vidas, ter fé para vencer todos os obstáculos,
para que não haja impossibilidade. Não, pastor, o senhor não conhece o meu marido. Graças a Deus. Deus é bom. Mas se você é um herói da fé, você vai conseguir salvar o seu marido. Se você tem uma santíssima fé, você vai conseguir libertar o seu filho dos demônios das drogas. Por isso, estamos falando sobre heróis da fé, não é simplesmente por falar, não. É para levantar heróis neste lugar. Estamos falando de santidade, não simplesmente por uma religiosidade, mas é sobre a santíssima fé. Diga, a santíssima fé.